Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer mais uma live, tava com saudade aí de fazer live com vocês e vou falar sobre Cloud Cowork. Cloud Cowork, que é uma IA da Anthropic, inteligência artificial da Anthropic, que inclusive, por curiosidade, é uma empresa que os fundadores da Anthropic saíram do ChatGPT, da OpenAI, para criar a Anthropic, então, e hoje é um dos principais concorrentes aí do ChatGPT. A gente vai falar especificamente das funcionalidades do Cowork, mostrar para você como é que funciona, inclusive na prática aqui com alguns exemplos bem interessantes. É uma IA muito robusta, ela já era muito boa, ela tinha uma escrita muito boa, né? E agora ela continua com a escrita boa, resolveu alguns problemas que ela tinha de quando você coloca muito documento, ela falava que já não conseguia seguir funcionando, e agora com esse Cowork ficou ainda melhor, é bem interessante, tem várias funcionalidades interessantes, tá? Então, deixa eu preparar aqui. Enquanto eu preparo, faz aquele favor para mim, se você olhar lá embaixo, tem o comentar, e na linha dele, lá no final, tem um íconezinho de avião. Clica nesse ícone de avião e vai mandando para as pessoas, para chamar elas para a live. Com isso, você me ajuda aí a criar conteúdo, beleza? A gente já vai começar aqui. Enquanto também a gente começa, e estou vendo o pessoal entrar, eu estou vendo a Renata e vários alunos e pessoal novo aí, sejam super bem-vindos. A gente vai começar a falar sobre efetivamente o que é esse negócio de coworking em si, né? Então, hoje em dia no cloud existem três grandes possibilidades de você trabalhar com ele, tá? Cloud Cowork e Cloud Code. E eu vou mostrar isso aqui na prática, mas só para a gente entender o que a gente está falando, tá? Para que servem esses três? O cloud, que é o que você deve estar mais acostumada, que você trabalha ali no dia a dia, coloca as suas informações e tal, já é bem poderoso. E aí a Anthropic foi lá e criou o Cloud Code, que é para desenvolvedores em si, né? E eles perceberam que desenvolvedores não desenvolviam só códigos, eles usavam criando planilhas, criando documentos do Word. Aí eles tiveram a ideia de criar o Cloud Cowork, que é uma versão mais simplificada, mais fácil, para que as pessoas possam utilizar, e é por isso que eu sugiro, em vez de você utilizar o Cloud Code, começa a utilizar o Cloud Cowork no teu dia a dia, tá? Beleza, como é que você faz para instalar isso? E a gente faz aqui aulas ou lives bem práticas, e eu quero te mostrar aqui na prática. Prepara já o teu computador, se você tem o Cloud, se você tem ele gratuito também, você consegue ir ali olhando como funciona, e aí você vai decidir se você vai utilizar ou não, tá? Então, deixa eu inverter aqui a tela. O que você tem que fazer? Deixa eu aumentar aqui. Clica no teu nome e aí você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em obter aplicativos e extensões. E aí aqui você vai baixar o Cloud Cowork, tá vendo? A primeira coisa que aparece aqui. Você vai baixar o meu Mac, se você tiver no PC vai aparecer o botão no PC, e aí você vai baixar ele para o teu computador, tá? Depois você consegue aqui ver outras coisas que tem. Aqui você consegue baixar plugin para o Excel, para o PowerPoint. Depois a gente faz uma live sobre isso, ou inclusive a gente está fazendo uma imersão dia 21, não sei se vocês já estão inscritos. Aliás, escreve para mim se vocês já se inscreveram da imersão que eu vou dar dia 21, até para eu saber e depois tirar algumas dúvidas se vocês tiveram. Mas o que eu estava falando baixa o Cowork, e também, talvez se você usa Excel, PowerPoint, para depois você utilizar, e baixa o Chrome também, tá? Esse Chrome aqui, tá? Então, olha lá, tá meio falando que já está inscrita, Renata também, excelente. Lá a gente vai ter 8 horas ao vivo para conseguir ir ainda mais detalhes aí sobre todas as IAs, não só sobre cloud, mas falando sobre tudo que é importante para os escritórios e advogados, né? Então, de novo, estou sugerindo você instalou o Chrome e foi lá em cima, instalou o Cowork, tá? São duas coisas que a gente vai precisar utilizar no nosso dia a dia para que funcione em si. Quando você instalar, você já vai ter deixa eu colocar ele aqui, você vai ter o cloud instalado no teu computador, tá? E aí o que acontece? Quando você instala, a Kaline falando que já está inscrita, excelente, doutor Luiz também, fico feliz de ver vocês aqui comigo e a gente lá juntos, tá? E aí você passa a ter, aquilo que eu falei para você tem o modo chat, que você já deve estar acostumada,
o modo Cowork e o modo código, tá? Código desenvolvedor, chat dia a dia, Cowork é o que a gente vai trabalhar hoje em si, tá? Que é o que a gente está falando. Qual que é o grande diferencial, e só para a gente entender essa questão do Cowork e do Code, mas a gente vai estar focando no Cowork. Ele trabalha dentro da tua máquina, tá? Então a primeira coisa ali que você vai ver que a gente vai precisar colocar é escolher uma pasta dentro do teu computador. E esse passo é muito importante. Cria uma pasta separada e copia as informações, se você for trabalhar com processos ali, peças, o que for, não utiliza a pasta do teu cliente em si. Por quê? Porque pode ser que ele apague arquivos ali dentro. Já aconteceu com alunos nossos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pensar como você vai estruturar os dados. E normalmente faz essa cópia, sobretudo quando você está começando em si, tá? Quando você fizer essa cópia, eu vou te mostrar ali que ele vai perguntar qual é a pasta que você vai utilizar. Eu tenho várias pastas por projetos, por clientes em si, e a gente vai deixar ele trabalhar ali dentro dessa pasta em si, tá? Então, voltando aqui para ele, ó, ele inclusive mostra aqui, ó, trabalhar em uma pasta. Você vai escolher qual é a pasta que ele vai trabalhar e você vai dizer para ele, ó, você vai trabalhar nessa pasta, tá? Eu vou trabalhar na nossa de navegação geral, que inclusive é a pasta que eu criei aqui para o dia a dia. E aqui é o que ele fala, ó, você vai permitir que o Cloud faça alterações e tal, aí você fala que sim, tá? E aí ele está liberado. Como é que ele funciona? E aí deixa eu explicar para vocês um outro conceito em si. Se você está acostumada com prompts, eu tenho vários prompts, eu tenho os agentes ali, dentro dos agentes dos prompts dentro dos agentes tem prompts, que são comandos, né? O Cloud, ele não trabalha com essa ideia de prompt em si, ele trabalha com a ideia de skills, que são habilidades, ou seja, que são temas ou instruções que ele conhece, ou na verdade que ele te ajuda a montar, inclusive, vou te mostrar ali, e que quando você instala e ele fica fisicamente instalado ali no Cloud, quando você falar, eu quero criar uma petição inicial trabalhista, por exemplo, e tiver essa skill, essa habilidade, ele vai ler essas instruções e vai executar de acordo com essas instruções. E a beleza disso é que ele tem habilidades de escrever em Word, escrever Excel, criar PowerPoint, pesquisar na internet e todas essas habilidades em si nativas. E você pode criar skills ou plugins, que eu já vou falar um pouquinho mais, e pode compartilhar. A gente, por exemplo, lá tem a formação da FIADV, que é uma formação do zero avançado e tal, e a gente já está compartilhando skills como se fossem prompts e plugins ali para você funcionar, tá? E qual que é a diferença disso? Deixa eu pegar uns prontos aqui para você ver. Se eu clicar aqui e colocar contra barra, não é barra, tá? A gente está muito acostumado com barra. Não é barra. É contra barra, tá? A barra invertida que a gente chama. E você for ali procurar plugins, você já vai ver que eu já instalei, já criei alguns plugins. Ó, esse aqui Legal, inclusive, é o padrão que você pode baixar lá do Cloud. Vou te mostrar como é que você faz. Juridicódio eu criei para mim. Produtividade, petição trabalhista eu criei ali. Então você cria esses plugins ou esses skills junto com o Cloud para que ele saiba como ele vai trabalhar. Então, eu vou fazer lá uma petição trabalhista, eu coloco contra barra, petição trabalhista, por exemplo, vou fazer um checklist, eu vou fazer uma petição inicial, e aí você vai colocar os dados ali, e ele vai buscar o conhecimento dessa petição inicial aqui. Como assim o conhecimento? Deixa eu abrir um skill para você ver o que é efetivamente isso. Só um segundo. Deixa eu abrir aqui Quando eu estou abrindo, vocês já estão sabendo da nossa imersão e me fala se vocês já estão prontas para ir. Que é bem interessante, a gente vai fazer uma imersão bem detalhada de 8 horas ali. Coloca aí para mim se vocês já se inscreveram e se tem dúvidas, depois eu falo um pouquinho mais para vocês sobre isso. O que eu estava falando para vocês? Aqui, não sei se eu consigo fazer um zoom, mas eu abri uma skill, um plugin. Olha lá, o Dr. Williams falando que já está inscrito e divulgando, excelente. Isso é muito bom ter vocês lá, porque aí a gente consegue fazer
durante 8 horas aí em detalhes todas as IAs e de uma forma mais prática, né? Aqui a gente só consegue fazer dentro do Instagram, que fica um pouquinho mais difícil. Mas o ponto é, eu tô com uma skill aberta, já vai ficar mais fácil de você ver, tá? Deixa eu só abrir ela aqui. Peraí. Tá aqui. Ó, aqui tá a skill, tá? De novo, um plugin é um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades, digamos assim, tá? Que tá aqui dentro. Eu tô aqui com ela aberta para você ver como ela é, tá? E eu digo lá para os alunos que, legal, o Cloud pode te ajudar a criar, é legal, só que a gente só vai ter o controle que a gente está acostumado a ter de prompts em si quando a gente conseguir efetivamente abrir as skills, abrir os plugins e fazer os ajustes que a gente quiser, que a gente precisar fazer, tá? Aí você está na minúcia. Mas só para você entender de uma forma simplificada o que são skills aqui, tá? Então você tem o nome ali da skill, tem a descrição e aqui tem todos os detalhes. Inclusive você pode chamar outros arquivos. Ele está falando, ó, sempre os arquivos de referência. Então a estrutura da petição, as verbas trabalhistas. Então você vai criando junto com ele e aqui estão todos os detalhes, ó. E aí aquilo que eu falei, quando você chama para ele lá, que eu coloquei o contrabarra petição inicial, o que acontece? Ele lê essa skill, entende o que você quer fazer, que já está programado, e entende que se ele precisar chamar outras sub-skills, digamos assim, outros conhecimentos, ele chama exatamente pelo que eu te mostrei aqui. E aí se eu abrir aqui, ó, vou pegar o da petição, por exemplo, ó. Então isso aqui fica tudo referenciado dentro dele, tá? Então, deixa eu pegar a estrutura da petição, ó. Olha a estrutura da petição em si. Tá? E eu vou criar uma petição inicial com vocês aí, só para a gente entender. Mas então, esse aqui é um arquivo dentro da skill lá, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Tá, petição inicial. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou colocar crie dados fictícios, peraí. Crie dados fictícios e cria a petição inicial. O pessoal pergunta uma coisa sempre poxa, mas o Cloud gasta muito token e assim vai. É verdade, né? Mas a gente tem que lembrar que cada cérebro gasta tokens. Quanto mais inteligente ele é, mais token ele vai gastar, tá? E como é que eu ajusto isso aqui? Aqui, ó. O Opus é o cérebro mais avançado, mas ele vai gastar mais dados, mais tokens em si. O que você vai fazer é colocar ele normalmente no Sonnet, que ele já vai resolver o teu dia a dia em si, tá? Então, a gente vai rodar aqui no Sonnet, que eu vou colocar aqui para ele trabalhar, tá? Enquanto isso, eu posso fazer uma outra tarefa, vou clicar aqui em nova tarefa, enquanto ele cria a petição inicial. Olha, só para ver aqui, deixa eu... Ó, ele está buscando aquelas estruturas, está lendo essas estruturas que eu mostrei para vocês e vai começar a criar. Se você olhar aqui do lado, ele inclusive monta, faz um planejamento. Inclusive eu falo para os alunos que a gente precisa e tem maneiras ideais para a gente pedir para ele fazer um planejamento e a gente acompanhar esse planejamento dele. Mas ele vai trabalhando ali, tá? E outra coisa que eu falei, ó, tá vendo aqui DocX? Essa habilidade aqui é a skill que ele tem de criar documentos em Word. Então essa é a beleza do Cloud em si, né? Ele já tem conhecimento pronto para criar os tipos principais de documentos que a gente está trabalhando em si, tá? Então ele está aqui montando, ó, vamos esperar um pouquinho. Essa criação dele, você vai ver que ele vai entregar um trabalho muito potente, mas ele demora um pouco. E em teoria não tem, em teoria não, na prática, né? Não tem problema ele demorar se ele entregar um resultado de qualidade para você, né? Enquanto ele trabalha aqui, me diz se você já está inscrito na nossa imersão de dia 21/3, se você tem alguma dúvida de como é que entra, se você está em dúvida de como é que está isso, me fala se você tem dúvida e se você já se inscreveu. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde está o trabalho. Está montando aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá falando que ele leu 3 arquivos,
Falou que está concluído. Ah, e uma outra coisa aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Se você vier aqui em configurações, em cobrança, você consegue inclusive cadastrar um cartão para que você consiga ter um cartão que você vai pagar ele mês a mês e depois você cadastra um cartão para que ele faça uso ali se chegar num limite. Então agora você não tem mais um problema de limites que o Cloud tinha muito isso, ele parava de trabalhar. Agora não, você paga a mensalidade dele, no plano que você quiser, e depois você consegue pagar isso por token, que a gente chama, tá? E enquanto ele trabalha lá, deixa eu te mostrar onde ficam os tokens, as skills em si. Se for aqui em personalizar, ó, você vai ver que ele tem as habilidades, que são os skills, e aqui estão os plugins em si. Se for em habilidades, deixa eu pegar alguma que eu tenho aqui. Ó, petição inicial. É que essa aqui tá lá na skill. Deixa eu abrir uma skill que vai ficar mais fácil. Ó, aqui estão as habilidades. E o ponto tá vendo aqui que você coloca ali, que você consegue guardar na pasta, e esse é um ponto importante. Talvez eu não vou conseguir mostrar para você aqui, porque a gente está numa live apertada aqui, mas lá na imersão a gente vai mostrar com calma. Você consegue criar skills e plugins, compartilhar e editar. Editar eu já mostrei ali para vocês como é que você vai fazer. Então é exatamente isso. E se você tiver num time, você vai usar o Cloud em time, né, que tem uma versão time, e vai compartilhar no teu time todo conforme você quiser, tá? Deixa eu ver aqui o resultado, como é que tá. E enquanto isso, vê se você tem alguma dúvida, me avisa. Peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver onde é que eu coloquei. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Lembra que eu falei para vocês para você instalar lá o Cloud no Chrome? Você pode, de dentro do Cloud aqui, ou lá no navegador, no Chrome, pedir para ele... Olha o Paulo falando aqui, vai aprender. As aulas estão prontas lá, Paulo. Dá uma olhada lá nas aulas, a gente já está fazendo coisas bem avançadas em si. O que eu estava falando para você? Que você consegue que o Cloud entre na internet, ou entre no PJE, por exemplo, ou qualquer site que você tiver, e faça pesquisa, inclusive preencha dados para você, tá? Então, deixa eu mostrar isso aqui na prática. Deixa eu entrar aqui no Cloud. Aqui, ó. Por exemplo, imagina que eu estou aqui no tribunal. Eu vou mostrar de duas formas, tá? Estou na consulta pública aqui. Imagina que eu já tenho um número de processo. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no Cloud e vou falar para ele. Peraí. Consulte. Não, vou falar melhor. Me traga os dados do processo. Tá? Estou fazendo de uma forma simples. Com o pessoal que é aluno sabe que a gente precisa melhorar nos prompts em si. O que ele faz aqui, ó, é um plano de trabalho. Você aprova o plano ou faz alterações. Eu vou aprovar o plano aqui. E você vai ver que ele vai, ó, daqui a pouco ele vai preencher os dados, ó, preencher automaticamente os dados do processo. Vai clicar no botão lá, clicou, já encontrou o processo. Daqui a pouquinho ele vai encontrar aquele botãozinho ali, ele inclusive vai falar, ó, em algum momento ele vai falar, ó, encontrar o link ou o botão, que é exatamente isso aqui, que ele sozinho está falando, ó, preciso encontrar o botão para eu entrar em detalhes lá, para eu levar os dados lá. Daqui a pouquinho você vai ver que ele já vai achar o botão e vai clicar. O que aconteceu? O meu Chrome reiniciou. Espera aí que eu vou voltar isso aqui. Vamos lá de novo. Tá aqui, ó. Cloud. Consulte os dados do processo. Espera aí. Vamos lá. Me traga.
já estava ali dentro. Deixa eu ver se ele vai seguir. Tá? E o que eu estou te falando é que você consegue fazer isso no Chrome, que eu tava mostrando para vocês, e você consegue fazer isso lá de dentro do Cloud Cowork. Você colocar esses dados, ele vai acessar, porque ele vai ter uma conexão do Cloud Cowork com o web, e ele vai acessar, e se você tiver duas telas, inclusive, você percebe que ele abre o teu Chrome, faz as atividades e leva as atividades para o Cloud Cowork. Então, você poderia, por exemplo, claro que eu não sugiro você começar assim, mas você poderia montar os documentos lá no Cloud Cowork. Olha só, deixa eu voltar aqui. Ó, ele já está pesquisando os dados, enquanto eu estava falando com vocês. Ó, tá vendo? E se eu voltar lá na guia, ele já deve ter entregue os resultados. Tá aqui, ó, extrair texto da página. Daqui a pouquinho ele já vai trazer. Ó, trouxe os dados do processo aqui inteiro para você. Sozinho. Mas uma coisa é verdade também, eu gosto de ser bem prático, tá? E bem direto. Essa parte de navegação, isso também já existe em outras IAs, tá? O Perplexity tem o Comet, o ChatGPT tem o Atlas. Essa parte de trabalhar com o navegador ali, você já consegue buscar na tua IA. O Cloud, na verdade, ele decidiu utilizar um plugin do Chrome para que você consiga fazer essas atividades em si, tá? Então, esse é o ponto. Então, eu te mostrei numa atividade simples, mas, de novo, se você começar a entender e trabalhar nisso, criando as skills, os conhecimentos, você consegue que ele vá fazer atividades ainda mais profundas. Beleza? Então, assim, os sites, vou começar a responder as perguntas, comecem a colocar aí as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema ou qualquer outro tema, e a gente já vai respondendo para ver se vocês entenderam o que a gente está falando. E também coloca aí para mim, por favor, se vocês já se inscreveram na nossa imersão. Na imersão é muito mais fácil a gente conseguir mostrar os detalhes, né? A gente vai ter uma tela cheia, vai ter o dia inteiro mostrando todos esses detalhes para você, beleza? Deixa eu dar uma lida aqui no que vocês escreveram, se tem alguma dúvida. Arnaldo por aqui, grande aluno. Renata, obrigado. O Ernest falando adeus Chrome, hello Comet. Na verdade, é direto no Chrome lá que a gente instala, tá? Deixa eu ver aqui outras dúvidas. O Dr. William falando que tá inscrito. Eu já falo rapidamente um pouquinho também sobre a nossa imersão. Deixa eu olhar aqui. Eles perguntando, seria um prompt master de cada tarefa? Posso salvar elas no GitHub se perder acesso ao cloud? Perco todo esse trabalho. Na verdade, não perde trabalho. Por quê? Porque ele é salvo localmente na tua pasta, tá? Na pasta do computador em si. O que eu sugiro aos alunos é sempre fazer um backup, porque ele pode apagar ali, tá? Então, você pode salvar em qualquer lugar que vocês quiserem para que você tenha. Então, você precisa começar a se preocupar com essa questão de backup. Já aconteceu com um aluno nosso, que ele foi pedir pro Cloud ali renomear alguns arquivos, e ele renomeou arquivos demais e acabou apagando em si, tá? Tem que tomar cuidado com isso. O Saulo falando, Saulo, eu quero contratar seu serviço para uma mentoria para o meu escritório. Saulo, a gente faz isso. O que eu sugiro para você? Entra na página da imersão, já se cadastra o pessoal lá, se inscreve. Lembrando que a inscrição é individual, tá? A gente precisa que seja individual, precisa saber quantas pessoas vão para a gente conseguir ter a estrutura toda. Mas se inscreve lá, escreve o teu pessoal, você pode colocar o nome deles e pagar por Pix ou gerar boletos e o que for, né? E lá embaixo, depois da inscrição, tem um campo para você entrar em contato com a gente faz vários treinamentos e letramentos em grandes escritórios e médios aí no Brasil, e departamentos jurídicos também, vai ser ótimo conversar com vocês. O Paulo falando, nunca usei o Cloud, vou aprender. Eu sugiro, na verdade, que vocês trabalhem sempre com pelo menos 2 IAs, tá? Por exemplo, ontem o Cloud estava o dia inteiro quase fora do ar. Se você focasse só no Cloud, você teria um problema grande. Inclusive, uma coisa importante, pegando esse gancho, tá?
Se você, por acaso, segue outras pessoas e você viu alguém escrevendo cancelei o meu chat GPT, vou migrar 100% para o cloud, eu sempre brinco com os alunos que é uma ótima indicação que você tem que sair correndo dessa pessoa. E por que eu falo isso? Porque as IAs elas estão numa competição muito grande e tanto elas vão se nivelando e também às vezes tem um dia que ela falha e você precisa utilizar outra. Quem me acompanha sabe que eu falo que você precisa ter pelo menos duas IAs. Ou é Gemini com Cloud, ou é ChatGPT com Gemini, ou Cloud com ChatGPT, qualquer uma que você preferir. A gente treina em todas elas, mostra as diferenças e você escolhe, assim como você escolhe o melhor carro e não tem um melhor carro, cada um escolhe o seu, você vai escolher as IAs, e é isso, inclusive, a gente mostra bastante lá na imersão, tá? Mas isso que eu estava falando, se você vê alguém colocando, cancelei meu chat GPT, nunca mais vou utilizar e vou para o cloud, ou qualquer IA que estiver aparecendo, corre dessa pessoa, porque a pessoa ou não sabe o que está falando, ou quer criar um senso de alarme para você, tá? E não está muito preocupado com o teu dia a dia. Eu que estou preocupado, estou te dizendo, tenha várias IAs. Pode marcar aí, nessa semana ou na próxima, o ChatGPT, por exemplo, vai estar lançando várias funcionalidades que aí você vai falar, agora eu vou migrar para o ChatGPT. Não tem sentido. A gente precisa conhecer as principais IAs, entender os diferenciais e acompanhar a evolução, e isso a gente tem a imersão agora para quem ainda não está na formação, ou a formação para quem está lá na formação, e a gente trabalhar junto, tá? Mas não deixa o pessoal, esses influenciadores que querem te causar pânico aí, te forçarem a fazer coisas que não têm sentido, tá? Deixa eu ver aqui. Tem setup de skills salvos nas aulas? Sim, a gente tem um módulo de Copilot, ó. Tem um módulo de cloud em si detalhado, onde a gente mostra todos os detalhes e tem as skills em si que os alunos estão colocando. Está perguntando se essa live vai ficar salva na comunidade? Sim, tanto a live como a gente já tem acho que 4, 5 aulas de cloud desde o zero, Cloud Skills, Cloud Cowork, e cada vez mais criando material, tá? Então, a gente tem bastante coisa lá. A Priscila perguntando, o site do tribunal não vai entender que é um vírus? Excelente pergunta, Priscila. O que acontece? Como você já entra logado, que eu digo, ou seja, ele vai utilizar o teu Chrome, não é o Chrome dele, o site do tribunal vai achar que é você. Não vai achar que é um vírus ou que é um robô, digamos assim, tá? Então, com isso, ele consegue driblar e o site do tribunal não vai saber que é o cloud atuando por tal, tá? A Nayara perguntando, a versão do cloud é ilimitada? Não é ilimitada, inclusive é o que eu sempre falo para os alunos, se você quer ter bom resultado, você vai pagar pelas IAs, e é justo que você pague, mas o resultado que você vai ter é 10 vezes mais pelo valor que você paga. Se você não está tendo resultado, é porque precisa olhar prompt, precisa olhar alguma outra coisa que não esteja funcionando bem, tá? Na questão do cloud, é o que eu falo, você escolhe o plano e depois você cadastra o seu cartão para que quando ele for utilizando ali mais tokens, a gente fala, mais créditos, você vai gastando em si, tá? Paulo Moreira perguntando, tem aula sobre isso em relação ao ChatGPT? Sim, o ChatGPT a gente tem um módulo detalhado, ChatGPT, e tem o Atlas, que é o modo agente dele, digamos assim, e assim vai. O Saulo entra em contato com a gente. Hermano perguntando o que o senhor acha de usar o Codex para petições. Boa pergunta do Hermano Marques, eu acho, né? Ele está perguntando o que você acha de usar o Codex para petições. Qual é a pergunta? E isso é um ponto interessante, né? O Cloud Code, que é o Cloud para desenvolvedores, existe a versão ChatGPT que é Codex, ChatGPT Codex. Essas duas são versões avançadas que você pode fazer várias atividades, inclusive criar petição, tá? O que eu sugiro? Depende do teu nível de conhecimento. Para hoje, nesse momento, o que é mais fácil? Você entender como funciona o Cowork, criar as skills e petições no Cowork, e depois você colocar isso no Cloud Code ou no Codex em si, tá? Porque é muito mais fácil, a curva de aprendizado é mais fácil e o risco é menor, tá? A Priscila falando que vai se inscrever. Deixa eu mostrar para vocês esses detalhes aqui e a gente volta aqui na prática do cloud. Só um segundo. O que é imersão, pessoal?
rapidamente aqui para vocês não perderem, inclusive porque a gente está quase virando lote. Eu vou estar um dia inteiro com vocês e a minha promessa, e eu já faço isso em vários escritórios de vários formatos, é a gente conseguir implementar a IA de uma forma profissional em um dia. Eu vou falar de várias IAs, as principais, como a gente criar prompt robusto, como buscar jurisprudência, como trabalhar ali, configurar IAs para atender no WhatsApp e utilizar todos os detalhes aqui da questão marketing, precificação e assim vai, tá? Assim que sair da live, sugiro você se inscrever, porque a gente tem o sistema de lotes que o valor vai aumentando em si, tá? E normalmente as coisas que a gente deixa para depois, a gente acaba não fazendo, né? Então, sugestão, saiu da live, já se inscreve para garantir o teu preço antes que suba. Depois tem os detalhes aqui, o que a gente vai ver e tal. Como eu disse para você, é um dia inteiro, ou seja, começa às 8h30 da manhã, vai até 6h30, então se prepara para uma maratona para a gente estar o dia inteiro ali, tá? Aqui tem algumas referências que depois vocês podem ver se vocês quiserem. Uma coisa bem legal, a gente vai utilizar esse agente criador de prompt jurídico, é um criador que os alunos já utilizam há muito tempo e te ajuda a criar um prompt ultra robusto. A gente vai utilizar isso lá na prática. Vou mostrar como você usar agentes em si. Tem certificado e assim vai. Deixa eu mostrar uma outra coisa bem legal que eu vi que alguém perguntou, que é sobre essa questão se fica gravada. Aqui, ó. O que acontece? Ela vai ser 100% ao vivo, mas se você for comprar agora, você tem a opção de você comprar um ingresso extra, um ingresso VIP, que aí você vai ter a opção de ter a imersão. Eu vou recortar a imersão, colocar em formato de aulas. Além disso, se você se inscrever agora, você já vai ter acesso a esse agente criador de prompts em si. E também eu vou criar um e-book da imersão. Então você vai ter muito mais material. E uma coisa bem legal é que você vai pagar ali R$197. Deixa eu clicar aqui para você ver, para a gente já terminar esse ponto. Deixa eu mudar aqui o país. É o que eu estou falando. Se você ainda não se inscreveu, você vai clicar lá em R$37. E aqui tem o que eu estou falando para você. Você vai ter tanto a questão de eu recortar e colocar em formato de aulas para você estudar. Você tem um e-book, você já ganha o acesso ao criador de prompt já a partir de agora. Você não vai precisar esperar a imersão. Para quem comprar o ingresso simples, a gente vai utilizar o agente ali no dia inteiro, mas agora você já pode utilizar. E outra coisa legal é que lá durante a imersão eu vou falar da nossa formação e tal, porque eu acredito que é um passo muito legal você dar. E você que já gastou esse valor, você vai poder descontar lá para você, se você decidir fazer a imersão, a formação, tá? Então você ganha isso. E aqui é um outro curso de gestão ágil, de metodologias ágeis que a gente tem muito sucesso também, tá? Deixa eu ver se tem algumas outras dúvidas. A Priscila falou que vai se inscrever, estou te esperando lá. Paulo falou, já me inscrevi, recebi e-mail para transformar em VIP, não entendi muito bem. Acho que me avisa se ficou mais claro ali. Você pode fazer isso na inscrição, que é o que eu sugiro mais prático, ou você pode procurar a gente, ou de vez em quando a gente manda algumas mensagens para vocês, sugerindo vocês se inscreverem nesse ingresso VIP. A gente vai terminar a inscrição desse ingresso VIP em pouco tempo. Então, se você já decidiu fazer isso, faça agora, tá? Vanderlei perguntando, um colega perguntou a respeito de custos, assinatura e tokens. Excelente pergunta. O que acontece? O Cloud, ele vai gastar uma assinatura base, que é o que eu sugiro, e tem a assinatura Max. A base eu acho que é cento e tantos reais, a Max é R$600, então você vai conseguir ter mais processamento. Mas que você está começando, eu sugiro você fazer o quê? Faz a assinatura padrão de R$100 ali, cadastra um cartão, vou te mostrar ali de novo como é que você vê, que você consegue, ele vai utilizando os créditos conforme você vai precisando, tá? Deixa eu mostrar aqui, uso. Ele está falando, esse aqui é a tua sessão atual, esse você usou, por exemplo, eu usei 18%, 30%, e se por acaso isso aqui chegar no limite, eu tenho ali o uso extra, ele pode utilizar ali. Então ele, por exemplo, utilizou
em abril, não, reiniciou em abril, ele já gastou R$ 8 a mais da minha assinatura padrão. Então, eu acho que é uma forma justa, porque se você utilizou mais, é justo que você pague mais, tá? Então, essa é a maneira que o Cloud, que é a Anthropic, decidiu fazer. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem várias perguntas, excelente, pessoal. Não saiam daqui porque a gente tem várias perguntas interessantes. Espera aí, deixa eu achar. Tá, respondi o Vanderlei. Ernest colocando... Não sei se é Ernest ou Ernest. Depois coloca aí para eu te falar teu nome. Eu gosto de falar o nome das pessoas ali. Eu fico tentando decifrar qual é o nome, tá? O meu também não ajuda, né? Porque o meu login é jurídico.ágil. Mas vamos lá. O Ernest falando, o Cloud agora importa inteligência de outras IAs. Na verdade, não é que ele importa a inteligência de outras IAs. Né? Imagina você está trabalhando um tempão no ChatGPT, configurou ele ali para utilizar, e aí você decidiu ir para o Cloud. Você pode pegar esse conhecimento que está ali no ChatGPT, todas as suas configurações, e exportar isso, criar um arquivo e importar isso no Cloud. É para quem tomou a decisão de ir para o Cloud, tá? Então, tá? Só que, de novo, para vocês e para os alunos, sobretudo para os alunos, eu falo, não tomem esses impulsos, sobretudo com influenciadores que não estão pensando em vocês. Vocês vão precisar, se você está utilizando de forma profissional, utilizar umas 2, 3 IAs, não adianta. Você fala, mas como é que eu faço isso no escritório? O que eu sugiro no escritório? Decidir uma IA, que vai ser a IA padrão, vai ser a ChatGPT, Cloud, Gemini, o que for, e algumas pessoas do escritório vão estar utilizando as IAs mais avançadas, fazendo os testes para que você consiga ver até o momento que você tem que migrar, tá? Isso sempre vai acontecer e a gente tem sempre que pensar nisso, tá? Inclusive é um dos temas que eu falo lá na imersão em mais detalhes e a maneira que eu faço com todos os escritórios que a gente trabalha, tá? Dr. Williams falando, parei no chat, Gemini, Josiah e Notebook LM. Ainda seria bom ir para o Cloud. Dr. Williams, o que eu acredito? Eu acho que é bem legal conhecer o que o Cloud está fazendo ali com o Cowork e tal, mas entre essa semana e semana que vem, o ChatGPT seguramente já vai lançar alguma coisa bem avançada. Então, assim, não acho que vocês devam migrar, sair completamente do ChatGPT. Eu acho que é legal conhecer o Cloud em si, tá? E espera para a gente ver o que acontece. O Ernest perguntando, ela da imersão será gravada e disponibilizada na formação? Sim, para quem está na formação, a gente vai deixar lá um módulo da imersão lá para os alunos, tá? Gabriel colocando, pensa em fazer algum conteúdo acerca de LLMs que trabalham localmente. A gente tem um módulo lá, Gabriel, na nossa formação, que eu falo das IAs para instalação local, tá? É o futuro, mas não é o presente. Por que eu falo que é o futuro e não é o presente? Você precisa ter uma máquina muito parruda, muito forte, para que ela te dê resultado em si, tá? Então, é bem interessante isso. Eu acho que a gente tem que acompanhar, mas, de novo, ainda não é prático no nosso dia a dia, tá? A Priscila falando obrigada. Kaline falando, Léo, como colocar a extensão no Chrome. Kaline, eu acho que você é aluna, não é? Me fala se você é aluna. A gente tem uma aula detalhada sobre isso e a gente consegue mostrar. Fora isso, eu também já mostrei aqui na live como é que você coloca. Clica lá no teu nome, na esquerda lá embaixo, clica em instalar... Peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Clica no lado direito e vai ter lá para você instalar os apps e aí você instala. Se não conseguir, me avisa, tá, Kaline? Dr. Bolso perguntando onde está o link da imersão. Excelente. Tem duas maneiras de você fazer. Link da bio, ou se você for num post que está fixado lá, que eu falo da imersão, digita a imersão que eu te mando os detalhes, tá? A Bárbara falando, faz uma imersão em dia útil, sábado já tem outros compromissos. Bárbara, eu fiz uma enquete, na verdade, com os alunos e com os grupos em si, e eles escolheram, na verdade, dia 21. Então é a maioria, vou sempre pela maioria. O que eu sugiro você fazer?
compra a imersão e compra o ingresso VIP, que tem a gravação lá. E aí você tem acesso nos dois. Vai ser bem legal. É legal quem está ao vivo, porque você consegue fazer perguntas, você consegue fazer na prática comigo lá, né? Léo, você vai falar de como dar base de conhecimento para IA de atendimento? Sim, NSA Advogados. Isso é chave, tá? Vários alunos e várias pessoas já tiveram problemas com IA de atendimento no WhatsApp, e o problema é porque você não coloca uma base de conhecimento, você não fala muito sobre o teu escritório, e aí ela ou alucina ou não responde bem, tá? Então, é importante você ter uma base de conhecimento. A gente vai mostrar na prática isso lá para vocês, tá? O Hermano falando, não terei como participar da tua imersão, porque eu sábado sou adventista. Interessante, Hermano, algumas pessoas me procuraram exatamente como esse tema. Ele colocando, mas vou comprar o teu curso, excelente, vai ter ótimo ter você lá com a gente. Já te sigo há algum tempo, os teus assistentes são um show. Eu tenho mais de 100 assistentes, é isso que o Hermano falou, gratuitos, que já dão resultado, e agora eu estou montando a imersão para que a gente dê o próximo passo, né? Ou a imersão ou a formação de forma direta é o próximo passo, tá? Gideone, quiser estar com a gente ao vivo lá, excelente, se inscreve, senão a gente tem a gravação lá para vocês que são alunos, tá? Eles perguntando, quem é aluno da formação tem acesso a esse agente criador de prompts, a esse agente e outros agentes. A gente tem vários agentes que são exclusivos lá dos alunos, tá? A Nayara perguntando, como assinatura padrão, eu consigo acessar simultaneamente em várias máquinas? Sim e não, tá, Nayara? Assim, sim, porque você conseguiria porque está no Chrome, digamos assim. Não, porque é local. O Cloud Cowork, ele trabalha em pastas locais, então você não consegue ter essas pastas compartilhadas. Você teria que utilizar a versão cloud de equipes, de times em si, tá? Não sei qual é o tamanho do teu escritório. Para escritórios a partir de 50 advogados, a gente ajuda tanto nessa configuração, escolha de IAs, e na parte de entender como é que funciona, o letramento em si. Vale a pena, se for o teu caso, manda uma mensagem para a gente, tá? Celso perguntando, não entendi direito que abrange esse valor de 197. Excelente, Celso, obrigado por perguntar. São vários pontos. Se você comprar o ingresso que hoje é R$ 37,00 e daqui a pouco vai subir, você tem acesso à imersão online ao vivo comigo lá, e no dia eu vou te dar o código para a gente utilizar o agente lá de criação de prompt, beleza? Isso custa R$ 37,00. Se você, além dos R$ 37,00, pagar R$ 197, que você pode fazer, sugiro fazer no momento da inscrição, ou manda para a gente essa pergunta que a gente depois te manda o link, você, além de estar participando ao vivo, além de ter a imersão ali o dia inteiro, você tem a gravação da imersão. Então eu vou pegar essas 18 horas, vou recortar e vou colocar em formato de aulas. Se você se inscrever hoje é dia 3, hoje, dia 3, você já tem o código para utilizar o agente até o dia da imersão, então você já vai poder criar os seus prompts ali. Além disso, você vai conseguir... O que mais? A gente tem um e-book, eu vou criar um e-book detalhado. E além disso, esses 197, se depois você decidir, a gente vai colocar um prazo lá legal para vocês, decidir ir para a nossa formação, você vai poder descontar esse 197, ou seja, se for, vou colocar qualquer valor, se for R$ 1.000 a formação, vai ser R$ 1.000 menos 197, então você não perde nada. Então sugiro vocês já fazerem isso e depois você decide o que vocês vão fazer, tá? Ernest falando que é Ernest mesmo, alemão, não sei se você sabe, eu moro aqui do lado da Alemanha, ele mora em Luxemburgo, excelente. Ernest falando, você está certíssimo, parabéns pela honestidade e responsabilidade intelectual. Eu acredito que a gente está para longo prazo, e não é um tema de hoje, é um tema de anos, e por isso que eu gosto muito de focar, para quem é aluno sabe que eu falo muito na renovação, a gente está junto, e a gente inclusive tem vários descontos para renovação, porque a gente vai precisar estar junto. Eu tenho alunos de 4 anos que a gente está renovando, e agora apareceu o Cowork, o cara já fazia coisas poderosas ali no dia a dia, agora a gente está com o Cowork, daqui a um ano a gente vai estar falando de outro tema,
Então a gente vai estar junto e a minha ideia é que a gente esteja junto. E às vezes me deixa, na verdade, desesperado quando às vezes eu entro no Instagram e vejo algumas pessoas falando algumas coisas para botar medo em vocês, que é isso, paguei o meu chat GPT, não é assim, não sigam. Eu até brinco com os alunos, brinco mais de uma verdade, fujam dessas pessoas, deixem de seguir. Essas pessoas não são sérias, ou não sabem o que estão falando e vão colocar vocês em problemas, tá? A Ana falando, notei alguma instabilidade no GPT, mas tenho usado ele junto com humanos. O que acontece, Ana? Ontem teve um problema grande no chat GPT e Cloud. O chat GPT, eles estão para lançar várias grandes funcionalidades, então antes de lançar algumas funcionalidades, eles normalmente tem problema. E é um dos motivos que eu sempre falo para que a gente saiba bem 2, 3 IAs. Que a gente não pode ter uma IA preferida. Você pode até ter uma IA preferida, mas você tem que ter uma linha de backup que funciona. Hoje em dia, eu vou falar de várias lá na imersão, né? Vou falar de Adapta, de TES-IA, de Inner, de ChatGPT, Gemini, Cloud, e assim vai, mas escolhe 3 e eu lá na formação sugiro as 3 e treino nas 3, treino em todas, né? Mas é principal em si. E tem as suas contas ali. Você fala, mas é caro. Cara, é R$100 e poucos cada inscrição. Se você não estiver tirando o resultado, ou seja, se R$100 for um custo para você que você não está tendo resultado, é porque você precisa melhorar ali no teu prompt e tal, e para isso tem a imersão e tem a formação, né? Então, esse é o ponto ali. Gideone falando que o Cláudio tem uma escrita muito boa, realmente muito boa. Aí não sei se Gideone, se o Cláudio é a tua primeira ou segunda IA, e é o que eu sugiro para vocês, tá? Manos AI, a gente vai falar com certeza. A Nayara falando, obrigado, meu escritório é pequenininho, 4 advogados. Sem problema, e é o que eu sempre digo, a gente vai ver o impacto da IA em grandes escritórios e em todos os lugares, né? E a gente que é pequeno em relação à quantidade de pessoas, se conseguir utilizar bem a inteligência artificial, a gente vai conseguir trabalhar, no teu caso, como se fosse 40. Parece meio viagem, mas não sei se já está inscrita lá, Nayara. Eu vou mostrar exatamente isso lá na imersão. Tem como, quando a gente começa a entender para que serve as IAs, como é que a gente vai utilizar, a gente consegue ter muito resultado, tá? Já é um fato em si. Então, no teu caso, que tem 4 advogados, o que eu sugiro? Depende de como você está começando. Se você está começando, o mais fácil para usar hoje ainda é o ChatGPT. Coloca o ChatGPT para o pessoal, começa a criar, usa os meus prompts, inscreve o pessoal todo na imersão para a gente estar junto. E aí você começa a ter a prática, e aí quando você está bem ali, entender os conceitos e tal, aí você migra ou já vai para a tua segunda IA, que é o Cowork e tal. Você fala, não, eu quero hoje. Hoje, entra na nossa formação, a gente tem aulas detalhadas sobre todas elas, a gente está criando ali plugins e assim vai. E se você tem 4 advogados, o Cláudio, que eu falei, ele também tem um modo corporativo, tá? Que você pode já instalar cada licença para cada advogado e resolve essa questão, tá? A Renata perguntando, posso usar um HD externo para deixar gravado? Pode, é uma boa ideia, só que você, o que eu sugiro? Coloca um HD que seja rápido, a gente chama de SSD, tá? Que são discos rápidos em si, para que eles não fiquem lentos e não dê problema, tá? Eu até tenho isso aqui, inclusive. A Bárbara perguntando, esse 197 vai ter aula em vídeo? Sim, que eu vou pegar, eu vou recortar as 8 horas, vou recortar e vou criar os títulos, vai ser como se fosse uma aula. Uma aula não, vai ser como se fosse um curso. Então é bem interessante, vai ser bem legal. Sugiro fortemente fazer isso, tá? Augusto colocando, já sou seu aluno, esse novo projeto muda alguma coisa. Imagino que você esteja falando da imersão, Augusto. Na verdade, a imersão eu criei para o pessoal que ainda está tentando começar, tentando se estruturar, para estar ao vivo comigo e a gente ter essa clareza, né? E para vocês que são alunos, eu vou gravar e vou colocar no material de vocês. Então, na verdade, ele só robustece para quem já é aluno ali, tá? Gideone, grande Gideone. Estou sentindo as tuas faltas lá nos nossos encontros de sexta, Gideone. Isso que eu estava achando. Agora você falou que vai renovar, excelente. A gente, para quem não sabe, na formação, e eu falo que a IA é uma coisa
que está sempre mudando, a gente é uma das únicas, eu diria uma das únicas não, é a única formação, o único curso que além do curso está sendo atualizado, além das aulas que a gente está sendo atualizado ali, além do WhatsApp dos alunos que é intenso e eu estou lá respondendo dúvidas e alunos colaborando, a gente tem encontro toda sexta-feira. Não é cada 15 dias, a cada mês, não, é toda sexta-feira. Você pode entrar ao vivo, tirar suas dúvidas, a gente fala de novidades e eu gravo e entro no teu material. Esse é o nível de preocupação que eu tenho com vocês, que vocês não vão encontrar aí no mercado, ainda mais com o valor que a gente coloca, porque, de novo, eu acredito que a gente está para longo prazo aqui, tá? Essa nuvem, Renata, contingência nível 3, gostei ali da Renata. Vai oferecer o curso completo por um valor especial após a imersão? Hudson, penso que sim, mas não é um valor tão diferente. Por quê? Porque o curso já é um valor, assim, se você olhar hoje, às vezes me dá vergonha de ver pelo valor que a gente está colocando para o que a gente oferece, tá? O que eu sim sugiro, aproveita a oportunidade, porque depois da imersão a gente vai aumentar o valor do curso, da formação, porque ele já está há algum tempo ali e o valor que a gente entrega é muito grande. Eu tenho certeza não, é só vocês olharem lá os testemunhos que a gente tem no Instagram e no curso, se paga muito em si, tá? Então aproveita agora. Dr. William colocando, tinha comprado o primeiro lote, não observei o VIP, agora que virou o lote, o upgrade talvez não seja possível. Sim, você consegue, sim, Dr. Williams, mas o que você vai ter no VIP, você também tem lá na formação, então vai ser excelente em si. O Gideone falando, também sou aluno, mentoria da professora Alessandro Melisso, acaba que toma muito tempo. Eu brinquei com o Daniel hoje, que é nosso aluno, ele também está fazendo uma pós-graduação, aqui perto, em Portugal, inclusive. E ele falou, estou sem tempo, não consegui ver. Eu falei para ele, sobretudo para a galera que não tem tempo, é aí que você precisa ver as aulas, porque o que te salva de tempo, quando você sabe fazer bem feito, é excelente. Pega o app da Hotmart, que é onde estão as aulas, quando você estiver andando na rua, quando você estiver no ônibus, estiver no carro, bota para ouvir, para você ir colocando. Então tem esses recursos, aproveita, porque o que te gera de tempo é impressionante, tá? Hermano colocando aqui, sempre indico teus materiais para os advogados colegas aqui da cidade e tenho tido bons feedbacks. Excelente, né? A gente está exatamente, eu estou aqui para longo tempo, essa é a ideia. Se você puder indicar a imersão para eles, eu quero realmente trazer essa revolução, a gente junto num dia inteiro ali, está trazendo muito conhecimento, ter essa clareza para vocês, para quem ainda não está tendo resultado, para quem está tendo um pouco de resultado, quer mais resultado, e a gente olhar todas as áreas do teu escritório e implementar com IA, tá? Então, excelente, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Cloud Cowork, é realmente uma IA sensacional. Não se desespere, porque daqui a pouco o ChatGPT vai lançar alguma coisa parecida. Ele já tem alguma coisa parecida em si, na verdade, mas é interessante a gente conhecer e já começar a ter resultado. Beleza? Vejo vocês na imersão. Faz aquele favor para mim, vai ser bom. Saiu daqui, já se inscreve na imersão para você estar comigo lá ao vivo e a gente conseguir falar com muito mais fácil, um ambiente mais fácil dedicado para vocês. Beleza? Ótimo ver vocês, um abraço e até a próxima.